Amados irmãos, a paz do Senhor, sou o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacateirão, em Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação em Nova Campinas, Duque de Caxias. Para mais um vídeo aqui da lição da Escola Bíblica Dominical desse terceiro trimestre do ano 2021, e agora, hoje, a lição 11, o reinado de Ezequias. Continuando esse trimestre, cujo assunto é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então vamos para a lição de hoje. Texto áureo. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. 2 Reis 18, 5. Verdade prática, Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que obedecem e procuram agradá-lo. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que obedecem e procuram agradá-lo. Ele repete 2 vezes a verdade prática, provavelmente para que a gente possa fixar esta mensagem. Então é uma situação que nós vamos ver durante essa lição, essa verdade prática aqui, bem forte na vida do rei Ezequias. Leitura bíblica em classe. 2 Reis 18, e aí nós temos o versículo 1 ao 3, o 13, 28 e 29, depois no capítulo 19, do 1, o 5 ao 7, o 15, o 16, o 20 e o 21. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Porém, no 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. E agora no capítulo 19. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Isaías lhe disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus, de todos os reinos da terra tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, te zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. O objetivo geral do autor da lição, ao final dessa lição, é que asseverar que o Senhor ouve a oração dos que o temem. E os objetivos específicos para cada ponto são apresentar o início do reinado de Ezequias, sinalizar as afrontas de Senaqueribe e registrar o fim de Senaqueribe. Vamos aqui para a introdução desta lição. O reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo e honesto, agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Como a gente tem conversado sempre aqui, falado com os irmãos na administração dessas aulas,
nós estamos estudando o livro de Reis, mas não temos como estudar todos os reis, faltaria espaço. Foram muitos reis, tanto em Israel como em Judá. Nós estamos na segunda lição, que houve uma divisão das tribos, os descendentes de Davi, naquele momento com Roboão e todos os outros que vieram após, ficaram com o reino do sul ou Judá. E Jeroboão, primeiro rei do reino do norte, que nós estudamos ali naquela lição, ficou dominando o reino do norte ou Israel. O livro de Reis, ele faz pequenos comentários sobre o rei do sul, mas ele foca mais no reino do norte, e aí nós estudamos os profetas Elias e Eliseu, fomos estudando alguns reis, Acabe, Acasias, filho de Acabe, Jorão lá na frente, e vamos andando, e na semana passada estudamos o cativeiro do reino do norte, depois do reinado do último rei do norte, o rei Oséias. E explicamos, inclusive, para os irmãos, porque um dos versículos finais ali do texto bíblico em classe, falava que Judá também foi pelos caminhos de Israel, Judá também errou. Então, a explicação, por que Deus levou o reino do norte para o cativeiro através da Síria e não levou o reino do sul? Até falamos que o reino do sul só foi para o cativeiro mais ou menos 135 anos depois. Por que não? Uma das explicações que demos, e os irmãos lembram da lição passada, era porque os reis de Judá, na sua maioria, foram reis tementes a Deus. Foram reis que buscaram a presença do Senhor. Enquanto os reis do norte, todos eles erraram mais ou menos, mas todos eles erraram na questão dos bezerros colocados por Jeroboão. Nunca foi tirado esse culto aos bezerros, bezerros colocados ele como em lugar de Deus, uma imagem para mostrar Deus, e Deus não aceita isto. O reino do sul não, e também nesta época, veja bem que o texto bíblico aqui nos diz, que a gente leu aqui, sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Nós estudamos semana passada que após 9 anos, então Oséias e todo o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Assíria. Então, desde o terceiro ano, Ezequias já reinava. Ezequias foi um rei absolutamente temente a Deus. Lá no finalzinho da sua vida, ele errou com a questão do pessoal de Babilônia que veio, mas ele viveu uma vida reformista, nós vamos ver aqui, reconstruindo o templo, né? O próximo ponto é o rei reformista, fazendo muitas coisas que foram necessárias ser feitas, e nós vamos ver a vitória que Deus deu a ele sobre Senaqueribe, um rei que buscava a Deus. Então esse é o motivo que aquele povo não foi levado para o cativeiro naquele momento. Mais adiante, nós vamos estudar na próxima lição o reinado do rei Josias, bisneto de Ezequias, porque depois de Ezequias veio Manassés, Amon e Josias. E depois alguns filhos de Josias reinaram até que o povo de Judá foi levado ao cativeiro, que será a última lição desse trimestre. Outra coisa importante a ver aqui, antes de começar a lição, é que esse povo, no tempo de Ezequias, até algum momento, vamos ver lá na frente, até um pouco do povo do norte veio e celebrou a Páscoa quando ele fez. Então, a ideia do Senhor é sempre buscar o seu povo. Por isso nós falamos que a piedade prática é muito importante. Sempre querer que o seu povo faça a sua vontade. Então vamos aqui para este ponto número 1. O justo reinado de Ezequias. Vamos estudar aqui como é que foi o reinado dele, ou pelo menos uma parte do seu reinado, como está aqui no ponto 1. Um rei reformista. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu os sacerdotes e levitas, lhes propôs uma nova aliança com Deus, segundo Crônicas 29, 4 a 11. Como a gente sempre fala aqui, meu amado irmão, nós estamos aqui num estudo bíblico. Um estudo bíblico que a gente precisa sempre estar estudando e lendo a Bíblia também. Esses textos que aqui constam,
É importante que o irmão, se puder, leia na sua casa. O que diz aqui em 2 Crônica 29, do 4 a 11. E trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: Ouvi-me, levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundície, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e os deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhes voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e a assobio, como vós o estáis vendo em vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram, por isso, em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para os servirdes e para ser seus ministros, para queimar de incenso. Porque Ezequias falou essas coisas, nossos pais deixaram, desviaram o rosto do tabernáculo, fecharam as portas do alpendre. Isso é uma realidade. O rei anterior, o pai de Ezequias, chamava-se Acais. Foi um rei que foi muito ímpio, fez muitas coisas erradas. E entre umas das coisas erradas que ele fez, houve lá uma guerra, e entre Sírio e Assírio, ele sempre, em vez de buscar o Senhor para livrar daqueles povos, ele fazia acordos, ele pagava coisas. E aí teve um momento em que ele foi até Damasco, e lá havia um altar, e mandou uma planta desse altar e falou para que quando ele voltasse para Jerusalém, ele queria aquele altar para ali oferecer algum sacrifício, em vez de oferecer no templo. E ali assim foi feito, um sacrifício era oferecido no altar mesmo de Deus, que era aquele que foi construído, e outro naquele. E aí foi andando, daqui a pouco ele fechou as portas do templo e não mais adorava a Deus, como deveria adorar, porque Deus também não vai aceitar o sacrifício, né? Primeiro, antes de oferecer qualquer coisa, tem que oferecer o sacrifício pelo pecado, e não era mais oferecer. Quando Ezequias entrou, ele chamou o levita e falou: não, tudo isso foi feito para nossos pais, mas agora vamos fazer, como diz aqui no final, façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel para que se desvie da dor da sua ira, porque Deus puniu eles, não com cativeiro. Ele fala que em cativeiro não cativeiro definitivo, mas eles foram dominados por algumas nações por causa desse pecado de seu pai, mas ele não andou pelo mesmo caminho. Essa aliança incluiu uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas e sacrifícios, reinstituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa. A despeito de tudo isso, o que mais destaca as atitudes de Ezequias é que ele se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, 2 Reis 18:6. Assim, o rei Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus no reino de Judá. Por isso ele reuniu os sacerdotes e demais levitas e lideranças para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação, segundo Crônicas 4:11, como acabamos de ler, 29, 4:11. Ezequias tinha um coração quebrantado e por isso foi reformista. Uma das coisas principais que ele fez é porque desde o tempo de Salomão, eles, além de oferecer o sacrifício ao Senhor, tinham uns altares, os montes, para oferecer aquele sacrifício, o que não foi pedido na lei de Moisés. E o povo fazia, gostava de uma comodidade maior, oferecer o sacrifício da maneira como queria, sem ter necessidade de ir ao templo. E aí ele tira esses altares, ele faz com que isso saia, e que realmente o verdadeiro culto, por isso ele diz aqui, voltar ao que Moisés tinha mandado, voltar ao que estava mandado. Não, a gente quando fala sempre Moisés, minha irmã, entenda-se, porque Moisés escreveu o Pentateuco, mas na verdade Moisés foi inspirado por Deus, as ordens dadas foi por Deus, voltar àquilo que Deus queria fazer. Por isso ele diz aqui no final deste ponto que Ezequias tinha um coração quebrantado e por isso foi reformista, quebrantado diante do Senhor. Coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará, como diz o salmista. Verdadeiramente nós temos que nos quebrantar diante do Senhor, entender os nossos erros e corrigi-los e fazer a vontade do Senhor. A purificação dos lugares sagrados.
Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e levitas se reuniram e se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor. Parte disso nós já lemos aqui no 29. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram o culto e o sacrifício conforme a lei de Moisés. Então vamos ler aqui o que eles jogaram fora, 18 a 21. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: já purificamos a casa, toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, a mesa da proposição, com todos os seus objetos. Também a todos os objetos que o rei Acais, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, eis que estão diante do altar do Senhor. Então Ezequias se levantou de madrugada, juntou os maiores da cidade, subiu à casa do Senhor, e aí trouxeram alguns novilhos e tal. Então ele purificou, ele tirou toda a imundícia, tudo aquilo que o seu antecessor, o seu pai, Acais, tinha feito de errado, tinha tirado da casa do Senhor. A Bíblia diz, meu amado irmão, que a gente não pode tirar nenhum tio, nem nada da palavra de Deus. Nós devemos cumprir. Pastor, qual a verdadeira adoração? A verdadeira adoração é aquela que começa dentro do seu coração. Não é aquela apenas exterior, não é aquela apenas que as pessoas olham e veem, mas ela tem que começar dentro do coração e principalmente por gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Não somos merecedores, não merecemos, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, graça e bondade, tem nos abençoado, tem sido conosco. Ezequias entendeu isso. Se não fosse o Senhor, o que seria deles? Então ele purificou o templo. Pastor, hoje temos um templo para adorar o Senhor? Não, vamos entender uma coisa, meu amado irmão. Temos um templo, chamado templo, ou um salão de cultos, são 4 paredes, onde nós nos congregamos. Isso é errado? Não, isso é certíssimo. Hoje tem umas ideias das pessoas que templo sou eu e adoro na minha casa e Deus vai ouvir uma oração. Não, a igreja é a assembleia, aqueles que foram tirados para fora, aqueles que se reúnem. O Senhor nunca disse, olha, o Pedro, Paulo, João, vamos falar até dos apóstolos, tirar Paulo aqui, vamos falar dos apóstolos primeiro. Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, vocês, cada um adora na sua casa, eu fico aqui também no lugar, adoro e está tudo certo. Não. Temos que adorar, congregar juntos, cultuar a Deus, compartilhar nossos pedidos de oração, compartilhar a palavra de Deus, os louvores. Mas eu sou o templo do Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo. Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em Espírito e verdade. Então, aonde eu estiver, eu preciso dar o verdadeiro culto a Deus. Mas voltando lá para Elias, o que Elias teve que fazer? Qual o tal Ezequias aqui? Restaurar o altar do Senhor que estava quebrado. Quando a gente abandona a vontade do Senhor, quando a gente começa a fazer as coisas de acordo com a nossa própria vontade, como Acais fez, foi lá, pegou um altar pagão e trouxe para o culto de Israel. Não, meu amado irmão, o culto cristão não precisa de nenhuma coisa pagã, nenhuma coisa mundana para nós fazermos. O culto ao Senhor é um culto feito de acordo com a vontade do Senhor. Paulo disse lá, quando o zionismo tem salmo, outro tem hino, outro tem doutrina, outro tem exortação, enfim, é isso que a Bíblia diz. É isso que nós temos que fazer. Reunimos, cantamos, louvamos, lemos a palavra, há uma pregação, há um apelo para a conversão de almas, há a manifestação do poder de Deus, os dons espirituais, enfim, tudo aquilo que é necessário ser feito no culto a Deus. Qualquer outra coisa que é introduzida para chamar a atenção do pessoal, para as pessoas prestarem atenção, não é de Deus. Então, restaurar aquilo que Deus mandou fazer, purificar os lugares santos. Em primeiro lugar, a nossa vida. Seguir a paz e a santificação, sem as quais ninguém verá o Senhor. E a adoração nacional é o terceiro ponto. A fim de estabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estar na casa do Senhor. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Foi nesse momento que muita comoção que o rei e seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor.
Vamos ler mais 2 versículos aqui, que é o 28 e o 29. Toda a congregação se prostrou quando cantavam um canto e as trombetas tocavam, tudo isso até o holocausto acabar. Acabou de oferecer o rei, e todos quanto com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Que cenário maravilhoso! Uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de honra, glória e louvor. Além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito não se via. E agora vamos para o 31. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e Manassés, que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Tem aqui mais uma coisa que eu gostaria de ler na frente, sobre essa Páscoa, né? Aqui, vamos lá, o versículo 10. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim, Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Azer, de Manassés e Zebulon humilharam-se e vieram a Jerusalém. Depois, o versículo 18 diz: porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Isacar e Zebulon, não tinham purificado, contudo comeram a Páscoa, e aí ele pede para que o Senhor tenha misericórdia. Interessante, meu amado irmão, essa parte, né? Eu vou até ler aqui o final. Todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte, e houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Depois, Ezequias, os sacerdotes e levitas oraram pela cura e santificação do povo. Vamos comentar isso aqui rapidamente. A convocação do Ezequias ao povo para a santidade, adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Houve um impacto